Oi, gente, tudo bem? De volta com tipos de sujeito, encerrando as nossas aulas para a compreensão desse termo essencial da oração. Então, gente, vamos recordar, peraí, que a gente já viu a definição de sujeito, já estudamos o sujeito simples, o sujeito composto, já estudamos juntos o sujeito indeterminado, a função da palavra se como índice de indeterminação do sujeito para o sujeito indeterminado ou pronome apassivador para um sujeito determinado que seja simples ou composto, dependendo do núcleo. Já estudamos também o sujeito oculto ou implícito ou desinencial, também assim conhecido. Galera, hoje nós vamos trabalhar com orações sem sujeito. Mas como ocorre uma oração sem sujeito? O princípio da oração sem sujeito é o verbo impessoal. O que é impessoal? É aquele que não tem uma pessoa do discurso para admitir ser agente de uma ação ou paciente dela. Então, se o verbo é impessoal, a oração é sem sujeito. E vamos ver os exemplos aí de verbos impessoais. Indicação de fenômeno da natureza. Turminha, choveu ontem, ventou demasiadamente e deverá chover muito pouco nesse inverno. São fenômenos da natureza. Ok, então eu já sei. Trovejou, ventou e etc. Porém, vejam só. Se eu empregar o verbo num período assim, choveram papéis picados durante a festa de aniversário. Papéis picados caindo não são, na verdade, um fenômeno da natureza. Então, neste contexto metafórico, choveram papéis picados. Porque o verbo chover não indica um fenômeno natural, nós temos aí um sujeito simples, sujeito, papéis picados, núcleo, papéis, um núcleo só, sujeito simples, ok? Fiquem atentos ao sentido empregado no contexto. Os verbos ser, estar, parecer, ficar, quando indicam fenômenos da natureza. É primavera, mas parece verão. Está frio hoje? Então, nós temos indicações de fenômenos da natureza através desses verbos, que é diferente de chover, que o próprio verbo é o fenômeno da natureza. Nesse caso, sujeito inexistente, não há sujeito na oração. O verbo fazer, na indicação de tempo decorrido ou fenômeno da natureza. Turma, nós já vimos isso lá no nono ano, última etapa, quando estudamos concordância verbal. Tem gente que vai lembrar aí do verbo fazer, na indicação de tempo decorrido ou fenômeno da natureza. Faz 3 dias que aqui cheguei, tempo decorrido. Faz dias friíssimos no inverno, fenômeno da natureza. Então, o verbo fazer, nessa indicação, ele é impessoal e a oração é sem sujeito. Verbo haver. O verbo haver, significando existir, acontecer ou indicando um tempo passado, um tempo decorrido, também é um verbo impessoal e por isso oração sem sujeito. Houve muitos problemas naquela noite. É o mesmo que dizer existiram muitos problemas naquela noite e vocês estão se lembrando então das nossas aulas de concordância verbal do nono ano com esse verbo haver também. Existiram muitos problemas naquela noite. O verbo haver se apropriou aí do sentido do verbo existir, logo ele é impessoal. Haverá várias festas em Curitiba. Acontecerão várias festas em Curitiba. Isso também faz com que o verbo haver, nessa forma de se apropriar do sentido do acontecer, seja um verbo impessoal e a oração sem sujeito. Há 2 anos
ele esteve aqui em casa. Há 2 anos indica tempo passado, tempo decorrido. Então, nesses casos, nós temos oração sem sujeito, porque os verbos são impessoais. Isso aí, turma. Bem, último sujeito, último estudo de sujeito. É o sujeito oracional. Mas, professora, isso não está lá declarado para a gente como tipo de sujeito. Mas nós vamos estudar de forma completa. O sujeito oracional, ele é aquele sujeito que vem no formato de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. As orações subordinadas são aquelas que mantêm relação de dependência com outra oração. São substantivas porque são formadas a partir de um substantivo e são subjetivas porque exercem função de sujeito da oração. Então, por exemplo, quando você tem o seguinte caso de é bom que você compareça à empresa. Eu tenho que, é uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Veja só, se eu transformar esse período composto em um período simples e transformar o verbo compareça em substantivo, vocês perceberão que ele exerce mesmo a função de sujeito. Olha que legal que fica. O seu comparecimento à empresa é bom. O que é bom? O seu comparecimento à empresa. Isso é o sujeito da oração. No formato que está na tela, veio em forma de oração, porque peguei o substantivo comparecimento e transformei em verbo compareça. Vamos na segunda oração. Será necessário que você compareça à reunião. Legal, porque também ficou do mesmo jeito, é o mesmo verbo comparecer. Último caso diz assim: convém que não se atrase na entrevista. Vou provar para vocês que não se atrase na entrevista é o sujeito da oração. Veja só. O seu atraso na entrevista não convém. Então, o que não convém? O seu atraso na entrevista ou que você não se atrase na entrevista. Toda oração subordinada, substantiva, subjetiva exerce a função de sujeito da oração. E então, turma, é o seguinte, nós temos uma facilidade ao perceber que no período composto você não encontrou o sujeito na oração principal. Por quê? Porque ele está na oração subordinada. Então, ela é o sujeito da oração. Uma oração inteira é o sujeito de outra oração, sujeito oracional. Entendido? Pois é. Então, turminha, a gente já viu. Vamos dar uma olhada em tudo que a gente já viu? Vamos lá. A gente começou nossos estudos, bem, classificando o sujeito, vendo tipos de sujeito, vendo função da palavra si, sujeito indeterminado. Aí depois vimos o si como pronome apassivador, como índice, sujeito indeterminado. Depois vimos sujeito simples e composto, sujeito implícito oculto. Acompanha aí, gente. E vimos também orações sem sujeito. Vimos agora o sujeito oracional. Galerinha, e é isso aí que eu desejo para vocês. Fiquem em casa, cuidem-se bem, não vejo a hora de estarmos juntos, se Deus quiser, estamos juntos nisso, e amem e cuidem bem dos que estão junto de vocês em casa. Turma, espero vocês com todas as atividades prontas na plataforma online BBB para a gente tirar as dúvidas na correção do exercício. Grande beijo, primeira série, fique com Deus!